Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Edson do canal eFortes. Neste vídeo, vamos começar a programação em Assembler para o microprocessador Z80. Nos últimos vídeos, falamos sobre as bandeiras, falamos sobre as instruções e tivemos uma ideia geral de como é que o microprocessador executa as instruções para poder resolver um determinado problema. Falamos das bandeiras para saber quais são as possíveis situações especiais que resultam de operações e essas situações podem ser utilizadas para criar certas decisões no próprio microprocessador. Neste vídeo, vamos fazer um pequeno programa simples de adição de dois números, onde iremos usar o endereçamento direto primeiro e depois o endereçamento indireto, que já falamos nos vídeos passados sobre os endereçamentos. Em primeiro lugar, dizer que a programação em Assembler é uma forma de programação de baixo nível. Ela é uma linguagem de programação em que o microprocessador, de certa forma, ou melhor, em que o utilizador ou programador deve conhecer a estrutura do microprocessador que deve programar ou que está a utilizar para poder realizar um programa. Em microprocessadores antigos, a linguagem de programação era diferente para cada um dos fabricantes. Ou seja, um microprocessador da Intel tinha uma programação diferente de um microprocessador da Zilog e também diferente de uma programação de um microprocessador da Motorola. Esta programação constituía um conjunto de instruções que era específico para cada um desses microprocessadores. Daí que, se eu pretendesse programar em um microprocessador da Intel, por exemplo, deveria conhecer o acervo de instruções da Intel e assim por diante. Então, esta linguagem, por ser de baixo nível, as instruções são escritas diretamente na linguagem de máquina. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós vamos escrever as instruções na linguagem em que o microprocessador entende, contudo, haverá podemos assim dizer, uma tabela ou uma representação desta linguagem para que o homem também possa perceber. Essa linguagem em que o homem vai perceber vai ser depois convertida para a linguagem de máquina, que vai estar de forma no sistema hexadecimal para que o microprocessador consiga perceber. Contudo, nós sabemos que o microprocessador, por ser um elemento eletrônico, ele trabalha em sistemas digitais, ou seja, ele só conhece sistemas ou a numeração binária, o que quer dizer que só conhece os níveis lógicos high e nível lógico low. Então, basicamente, o que estamos a fazer quando criarmos o nosso programa em Assembler e depois colocarmos em hexadecimal, estamos a colocar uma forma de o programador conseguir perceber em hexadecimal diferente de binário, que torna-se um bocadinho mais difícil a sua percepção. Então, isto permite um controle preciso sobre o hardware e execução de instruções, tornando uma opção popular para sistemas embargados, sistemas operacionais e dispositivos de hardware. Sistemas operacionais hoje em dia não utilizam, ou melhor, a linguagem de programação em Assembler está a ser um bocadinho deixada para trás. Começamos a utilizar linguagens de alto nível como, por exemplo, C. Contudo, os sistemas embargados e dispositivos de hardware ainda utilizam alguns, só que a popularização da linguagem de alto nível tende a estar mais acima da linguagem Assembler, pois ela pode ser um bocadinho desafiadora no início, visto que o programador deve conhecer muito bem a estrutura do microprocessador e como é que essa estrutura está interligada para poder saber qual é o registro que vai usar, qual é o endereço de memória que vai usar e assim sucessivamente. Então, os conceitos básicos envolvidos na programação em Assembler, como estávamos a dizer, incluem o uso de registros para armazenamento de dados, manipulação de ponteiros, que basicamente são endereços de memória, para acessar os dados, e uso de diretivas para o controle do fluxo do programa, implementação da estrutura de controle de fluxo, como loops e condições, e compreensão do conjunto de instruções específicos do processador que está sendo utilizado. Como mencionamos antes, a linguagem de programação em Assembler do microprocessador Z80 ela é constituída por um conjunto de instruções
que somente funcionam para o microprocessador Z80. Se eu quiser programar um microprocessador da Intel, por exemplo, eu tenho que conhecer o acervo de instruções do microprocessador em causa, da Intel, para poder programar o mesmo. A programação Assembler, como dissemos, pode ser desafiadora, mas oferece possibilidade de criar programas altamente eficientes e otimizados por hardware. Até hoje, disse que a linguagem ou um programa criado em Assembler tende a ser muito mais rápido que um programa executado, ou melhor, criado em uma linguagem de alto nível. Isto devido aos codificadores, descodificadores, ou melhor, os compiladores da linguagem de alto nível para a linguagem de baixo nível. Como toda programação, nós vamos partir de um fluxograma, ou seja, para nós percebermos os programas que nós vamos criar daqui para frente, iremos começar por escrever um fluxograma a partir de um determinado enunciado, para percebermos o fluxo das operações daquele programa e convertermos em assembler. Escolhemos o fluxograma por ser um método de visualização mais claro e eficiente. Contudo, pode ser usado também um algoritmo. Então, o fluxograma permite uma representação gráfica das etapas ou processos envolvidos na execução do código, ajudando o programador a entender o fluxo do programa e identificar possíveis problemas ou áreas de otimização. Então, estes são os símbolos que nós vamos utilizar ao longo da nossa programação, que é o primeiro em forma de um círculo ou elipse, melhor dizendo, onde vai ser representado o início ou o fim do programa. Só iremos utilizar blocos de operação, blocos retangulares onde contém lá a operação que se pretende realizar, e o losango para definir a decisão, onde este tem duas setas a sair, uma para o lado negativo e outra para o lado positivo. Iremos tentar sempre colocar a seta para o lado positivo embaixo e a seta para o lado negativo em um dos lados. Claramente que não podemos esquecer da seta, que é um dos elementos que faz a interligação destes blocos que acabamos de mencionar. Então, a seguir ao fluxograma, para nós criarmos o nosso programa, vamos criar eles em uma tabela, de modo a organizar todo o conteúdo deste programa e conseguirmos perceber onde é que estão as instruções, onde é que estão os endereços, onde é que estão os códigos que vão estar na memória e por aí em diante. Assim, iremos atribuir ou iremos utilizar esta tabela para criarmos o nosso programa, onde a primeira coluna é a coluna do endereço da memória, onde iremos armazenar a instrução. Em outras palavras, é o endereço da memória de programa. A segunda coluna vai conter o conteúdo do endereço da memória. Ou seja, se eu tenho um endereço aqui, eu irei colocar no seu lado direito, o seu conteúdo. Em forma análoga, podemos dizer que, por exemplo, se esta é o número de uma gaveta, de uma cômoda, que é a forma mais básica de nós percebermos o que uma memória faz, se aqui na primeira coluna temos, na primeira célula, um número da gaveta, nesta segunda coluna, na primeira célula, iremos ter o conteúdo que está dentro daquela gaveta. Então, basicamente, aqui do lado esquerdo, ou seja, na primeira coluna teremos o endereço da memória do programa e do lado direito teremos o conteúdo daquele endereço, que basicamente é o código da instrução em linguagem de máquina, ou seja, em forma de hexadecimal, ou que basicamente representam os bits armazenados na memória. Depois temos as três outras colunas, que basicamente estas três colunas são para a percepção do programador. Estas duas basicamente é mais utilizado, ou vai ser mais utilizado pelo microprocessador, indicando onde é que estão armazenados e qual é a instrução em causa. E estas três colunas basicamente é para o programador ou utilizador poder escrever o seu código em forma de mnemônico e depois converter em forma de conteúdo da memória e endereço da memória. Como nós vimos nos vídeos passados, conhecendo o acervo de instruções, nós
sabemos qual é o mnemônico e qual é o código do mnemônico que deve ser armazenado na memória para o microprocessador conhecer a instrução em causa. A primeira, ou melhor, a terceira coluna, que é a primeira coluna para o campo do utilizador, é a coluna do label ou etiqueta, que basicamente é uma forma de identificar um certo ponto no programa que nós pretendemos referenciar. Basicamente, este label está relacionado com o endereço de memória. Ou seja, se eu quero colocar aqui o label para um determinado ciclo, se eu quero colocar o label para uma determinada rotina, eu estarei a identificar um endereço de memória onde começa essa rotina ou onde começa esse tal determinado programa ou parte do programa. Temos depois a coluna de instrução, que representa a quarta, onde basicamente estão lá os mnemônicos da programação em Assembly para o microprocessador Z80. Ou seja, os loads, os adds, as instruções basicamente no conhecimento do utilizador. E por fim, uma coluna de comentário para explicar exatamente o processo do nosso programa, para que quem não criou o programa possa perceber quando estiver a ler. Temos aqui o primeiro exemplo para o nosso programa, o primeiro exemplo do nosso programa, que basicamente é para fazer a adição de dois números armazenados em um endereço de memória 0040 e 0041 e guardar o resultado em 0042. Referenciar que todos os números que vamos mencionar agora estão na base hexadecimal, não na base decimal. Então, o significado deste enunciado é basicamente: se eu tenho, por exemplo, no endereço 0040 o conteúdo 38 e no endereço 0041 o conteúdo 2b, o resultado de 38 mais 2b será 63. 38 entre hexadecimal. A recordar o que significam os parênteses entre um determinado número ou entre um determinado conteúdo. Os parênteses representam endereço de memória. Se nós não temos entre parênteses, estamos a representar um conteúdo ou um dado, melhor dizendo. Então, para nós criarmos este programa, temos aqui este fluxograma que explica o princípio de funcionamento do programa em causa. Vamos considerar primeiro o início e depois armazenar o conteúdo do endereço de memória 0040 no acumulador. Como nós não podemos passar o conteúdo de memória para um outro registro diferente do acumulador, podemos depois passar o conteúdo do acumulador para o registro B. E assim, depois de passar o conteúdo do acumulador para o registro B, estamos a guardar o endereço, ou melhor, estamos a guardar o conteúdo de 0040 no registro B. De seguida, armazenar o conteúdo de 0041 no registro A, executar a operação e armazenar o resultado em 0042 e, por fim, terminar. Recordar que, quando estamos perante uma instrução de soma, ou melhor, uma instrução de operação aritmética ou lógica, geralmente o resultado é sempre armazenado no acumulador. Então, depois o que eu tenho que fazer para armazenar o resultado em 0042 é pegar o conteúdo do acumulador e passar para o endereço de memória ou para o conteúdo do endereço de memória 0042. E temos assim o nosso programa nesta tabela, onde estão 3 colunas da tabela anterior. Não temos a coluna do label e nem a coluna do comentário, por ser um programa simples. Na primeira coluna temos o conteúdo dos endereços de memória que representam 16 bits, ou seja, 4 caracteres hexadecimal que representam 16 bits. Por que 16 bits? Porque nós sabemos que o Z80 ele tem um paramento de endereços de 16 bits. Então, se eu quero endereçar um conteúdo de memória, tenho que representar os endereços que representam 16 bits. Depois, antes de passar para o conteúdo da memória que está em hexadecimal, vamos olhar para as instruções. A primeira instrução é o load A,40H ou hexadecimal. Aqui está omitido os dois primeiros caracteres, os dois primeiros dígitos, 00. Passou-se logo para 40H para representar que é um número em hexadecimal.
Contudo, não é necessário colocar 00, porque, de certa forma, o 0 não representa um conteúdo à esquerda de um número. Mas, por hábito, eu prefiro colocar sempre entre parênteses o conteúdo inteiro em hexadecimal, por ser mais claro e direto possível. Desta forma, pode criar uma certa ambiguidade, contudo, também pode ser representado assim. Então, este load A, endereço de memória 40 em hexadecimal ou 0040 tem o seu conteúdo representado por 3A, de seguida do endereço de memória que se pretende armazenar no acumulador, que é seguido pelo byte menos significativo 40,0, ou melhor, 40, e depois pelo byte mais significativo 00, que é este aqui que nós acabamos por mencionar quando estávamos a falar do endereço de memória do primeiro byte. Então, a primeira instrução basicamente é idêntica à primeira operação do fluxograma. Depois passamos para o load BA, passar B, conteúdo de A para B, passar o conteúdo de 41 ou 0041 para o acumulador, passar o conteúdo de 0041 para o acumulador, adicionar o acumulador com o registro B. Esta adição é basicamente formada por uma instrução de 1 byte, como podemos ver aqui o byte 80, e depois carregar para o conteúdo de endereço de memória 42 ou 0042 o acumulador. E por fim terminar com a instrução de halt, que é uma instrução que já vimos o que ela faz quando ela é executada. Então, como não existe um end, um fim no Z80 ou na linguagem de programação do Z80, o halt é suficiente para terminar o programa. E, como puderam ver, também não temos um início, porque o início basicamente é representado pelo endereço de memória onde inicia o programa. E desta forma temos aqui um programa simples de adição de dois números, onde temos a utilização do endereçamento direto para armazenar um conteúdo de memória no acumulador ou no registro, e endereçamento por registro. Neste momento conseguirão ver que o programa ocupa uma certa quantidade de endereços de memória. Ou seja, a sua extensão neste caso é do endereço 000 ou 0000 até 000B. Em certos momentos existe a limitação de conteúdos ou de endereços de memória, daí que recomenda-se sempre a utilização do endereçamento indireto, que vamos ver este exemplo onde temos o mesmo problema, contudo agora utilizando o endereçamento indireto. Como assim? Primeiro faz o carregamento do conteúdo 0040 para o par de registros HL a partir desta instrução, e depois carrega-se no acumulador o conteúdo de endereço representado indiretamente pelo par de registro HL, que é, neste caso, 0040. E depois faz um incremento da HL para representar o próximo endereço e adiciona-se diretamente ou indiretamente o conteúdo de endereço de par de registros HL com o acumulador. Daí escusa-se a necessidade de colocar ou estar a passar sempre o conteúdo de endereços de memória para os registros e fazer as operações. Desta forma, já temos o resultado em A, fazemos o incremento em HL para representar o próximo endereço, que é onde vai estar o dado, o resultado, e depois passamos para o endereço representado por HL, o acumulador que contém o resultado. E desta forma temos um programa que só ocupa dos endereços 0000 até 0008, ou seja, menos endereços que o programa anterior. Isto devido à aplicação do endereçamento indireto na programação. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Este foi o primeiro vídeo da programação em Assembler usando o Z80, ou microprocessador Z80. Nos próximos vídeos vamos começar a ver estruturas de decisão e também ciclos de repetição. Obrigado pela tua atenção. Até o próximo vídeo.